Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, bispo. Bem-vindo ao cenáculo de oração nesta quinta-feira. Já é quinta-feira, olha só. Meu Deus, vamos lá. Janeirão tá acelerado. Amém? Em nome de Jesus. E vamos que vamos, né? Em nome de Jesus. Por isso que não dá pra gente, parar no tempo. Amém? Tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nosso cenáculo de oração. Quero orar com vocês agora. Abençoar a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Que a unção, a palavra possa entrar no teu lar, na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, obrigado por esse cenáculo de oração, obrigado pelas vidas que aqui estão, obrigado por cada um que entrou, aqueles que ainda vão entrar, que vão ouvir, que vão participar de alguma forma, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça esteja sobre eles, derramando unção, poder, vida e luz, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoa, Pai. Estende mesmo o teu braço forte. Anula aquilo que são planos, mentiras, investida de Satanás e dos seus enviados, para tentar roubar, paralisar a vida dos seus filhos. Todo tipo de ação, seja dardos inflamados de enfermidade, dardos inflamados de ódio, os dardos inflamados que vêm mesmo para ferir, Pai, para trazer ferida, para inflamar o local, para trazer dor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Na tua palavra diz que os dardos inflamados são vencidos pelo escudo da fé. E aqueles que não têm fé para vencer os dardos inflamados, possa realmente receber a tua cobertura, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós temos fé, os dardos inflamados não podem nos atingir, porque o escudo da fé, ele neutraliza todos os dardos inflamados. Por isso, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te pedir nessa noite, nesse cenáculo de oração, que o Senhor proteja os teus filhos desses dardos malignos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Situações que os teus filhos não esperavam, talvez até mesmo da própria família, talvez até do melhor amigo. Em nome do Senhor Jesus, que esse dardo inflamado do inferno não chegue na vida, na casa, no trabalho, em área alguma dos seus filhos, em nome de Jesus. Até aqueles que não têm esse escudo da fé, aqueles que não estão habilitados a usar o escudo da fé, mas que hoje o Senhor possa também habilitar os teus filhos a usar esse escudo da fé, a neutralizar pelo escudo da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a tua palavra é clara, que praga alguma chegará na minha tenda, na minha casa, e eu preciso do escudo da fé para que eu possa crer e vencer pela fé, ter essa certeza em nome do Senhor Jesus, que as pragas não vão chegar na minha casa. Em nome do Senhor Jesus, que a palavra ela seja presente, rema, na vida de cada um dos seus filhos, que nós possamos realmente buscar as promessas, as bênçãos, aquilo que foi estabelecido pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, vem dos céus aquilo que o Senhor estabeleceu em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos nessa noite. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, que estão fragilizados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Cura, liberta de todo mal, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que eles tenham recebido os dardos inflamados na vida financeira. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor tenha misericórdia. Que eu tenha misericórdia. Libera a vida do teu povo. Libera, tira toda amarração, todo impedimento. Eu oro e eu clamo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, vamos continuando aí nosso cenáculo de oração e hoje eu quero falar sobre liberdade, né? O tema de hoje, dessa quinta-feira, hoje nós consagramos o mês de abril, dentro desse tema, dessa grande bênção. Mas eu quero hoje trazer uma palavra também que vai fortalecer a tua vida, vai levar você a um patamar de muita unção e poder, e você vai ter mais ousadia para realmente profetizar e viver essa liberdade. Amém? Liberdade, e isso nos leva a uma condição de livres e não de escravo. Então, nós vamos ter liberdade. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da liberdade. Isso é muito sério, porque às vezes nós deixamos de realizar por faltar em nós a liberdade, né? Ela já foi decretada no mundo espiritual, mas ela não está em nós, né? Então eu preciso realmente ter essa liberdade na tua vida. É a mesma coisa se alguém fala assim, olha, me apresenta aí a tua carteira, né, de motorista. Poxa vida, eu não estou com ela. Então você vai sofrer as consequências porque você não está com a tua carteira. E às vezes nós temos a liberdade e às vezes ela não está conosco por conta de algumas situações. Você tem até, né? Mas você não consegue viver. Eu quero liberar essa unção sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar vocês aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. E vocês vão entender esse texto, porque que eu vou falar um pouco sobre esse texto. Que o capítulo 19 de João, versículo 2, fala que os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Então, nós vemos aqui. Aí você fala, será que Jesus tinha liberdade? Então, ele tinha total liberdade, mas era necessário ele passar por essas situações. E é muitas vezes o que acontece conosco. Veja o que diz o versículo 3. Chegavam-se a ele e dizia, então chegava até os ouvidos de Jesus ali e diziam para ele, salva, rei dos judeus, salva, né? E dava o quê? Dava bofetada em Jesus. Então, o texto é muito sério, por isso que no filme do Mel Gibson chocou muitas pessoas, né? Mas o fato é que eles colocaram uma coroa de espinho, colocaram uma veste ali, um manto de púrpura, e também chegaram aos ouvidos dele e falaram, salva, rei dos judeus, né? Você não é rei dos judeus, você não é apostólico, você não é crente, você não é dizimista, você não é isso, é aquilo outro, né? E você fala, poxa vida, né? Eu faço tudo e eu estou sofrendo aí algumas situações. Só que Jesus era muito mais grave aquela situação. Davam bofetadas nele. Então Pilatos o advertiu, não me respondes. Versículo 10 agora, desculpa. Versículo 10 fala assim, Pilatos diz, não me responde, Jesus, né? Você é o rei mesmo, judeus, você é o que estão falando. Mas a palavra fala que não sabes que tenho, Jesus fala, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar, né? Então veja que Pilatos fala assim, será que você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e autoridade também para te soltar? E a resposta daquele que é livre, preste atenção, é isso que é importante. Não importa o momento, a situação que você esteja passando, se você verdadeiramente é liberto, é livre, você tem autoridade, mesmo numa situação como essa. E Jesus, por ele ser liberto, né, ser livre, embora ele teria que passar por todo esse processo e até a morte de cruz, mas ele não deixou de ser livre, a momento algum. E às vezes a gente olha para tantas situações que, né, aqui relata poucas coisas que aconteceu com Jesus,
mas foram muito graves o que aconteceu com Jesus aqui. E ele então responde: nenhuma autoridade teria sobre mim. Jesus não tira a autoridade dele, mas você não teria autoridade sobre mim se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, veja que aquele que entregou, aquele que negou, né, tinha maior pecado ali diante daquela situação. Pilatos tentou aliviar ali aquela questão toda, mas você vê que esse texto é um texto pesado. Mas Jesus, em momento algum, ele deixou de demonstrar que ele era uma pessoa liberta. O nosso tema hoje é exatamente isso, liberdade. Então ele era liberto, ele tinha liberdade, ele era livre. E é assim que nós precisamos ter essa liberdade para poder consagrar o mês de abril. O bispo ainda está longe, 4 meses. Não, nós temos que ter essa liberdade de consagrar mês a mês, de estabelecer isso no mundo espiritual. Nós somos livres. Ah, mas eu estou passando por situações. Mas você é livre em Cristo Jesus. Amém? E olha que coisa forte, na página seguinte, no Evangelho de João, ainda no capítulo 20, veja que versículo 20 e versículo 19, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então, Jesus já havia ressuscitado, passou por toda toda a questão ali, todo o plano que Deus tinha para a vida dele. Infelizmente, era dessa forma que nós teríamos a salvação e a vida eterna, e venceria o inimigo através de Jesus Cristo. E olha o que acontece aqui. Passado alguns dias, ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, trancadas as portas onde eles estavam. As portas estavam trancadas. E os discípulos estavam com medo dos judeus ainda. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha que coisa forte, que arrepiaram ali, ficaram com medo, vendo Jesus simplesmente entrar sem abrir a porta, sem abrir a janela, porque agora ele estava com o corpo totalmente transfigurado, consagrado. Eu quero em nome de Jesus Cristo. Por que isso? Então, a gente vê atitudes de uma pessoa que tem a liberdade, que era uma pessoa livre, e ele realmente agiu dessa forma. Então, o versículo 21 fala: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então Jesus está falando: olha, como o Pai me enviou, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. Então, se você tem essa liberdade, se você é uma pessoa livre, você vai entender qual é a tua missão aqui na Terra, qual é a tua responsabilidade aqui na Terra. E tem pessoas que não têm essa liberdade. Tem a liberdade, sabe, para crer, para vencer um espírito de enfermidade, não tem liberdade para vencer algumas áreas da sua vida, não tem liberdade, como eu falei, às vezes de mudar até de cidade, de bairro. Ah, mas eu tenho medo, aqui é bom. Sabe, se Deus não pode fazer melhor naquele bairro, melhor naquela cidade, pode. Quantas pessoas que têm experimentado isso? Então, as pessoas às vezes não têm liberdade para dar um passo, liberdade para fazer algo diferente. Então, veja que Jesus, ele fala ali com os discípulos, e a palavra paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, querido, olha, é muito forte isso. Cara, é muito forte isso. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eu acho isso foi muito forte, tremendo. Mas agora, será que eles tinham liberdade para receber essa unção? Será que eles tinham liberdade para receber isso? Por que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo? Grave aí o versículo 22 e o versículo 23 de João 20, capítulo 20. Olha o que diz o versículo 23. E soprou sobre eles o Espírito Santo e disse:
Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, a responsabilidade, né, de um sacerdote, de um servo de Deus, da igreja, dos discípulos de Jesus Cristo é exatamente essa. Se você reter, e a gente vê muito, infelizmente, eu chamo isso de bruxaria. O crente fala assim, olha, você vai ver, você vai amargar, né, tudo que você fez para mim, você vai sofrer, né, realmente Deus vai pesar a mão sobre a tua vida e não perdoa, ainda lança uma sentença. Isso, querido, isso é muito sério. E a palavra fala, se perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Mas se você reter, são retidos. E às vezes a gente vê pessoas, eu não perdoo o que ele fez, o que ela fez, o que meu filho, o que o marido fez. Né? Não se faz isso. Né? Só que aí você está numa condição que Jesus te deu, porque você tem a mesma autoridade, você tem o Espírito Santo. Lógico, estou falando de pessoas que têm o Espírito Santo, né? Pessoas que têm autoridade no mundo espiritual. Então a nossa autoridade é muito séria, é muito forte. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter temor com a palavra de Deus, que é muito sério. Eu já ministrei uma vez sobre essa palavra aqui, só estou mostrando aqui essa liberdade que Jesus Cristo tinha, até de falar uma coisa tão forte, dando uma responsabilidade tão grande nas mãos dos discípulos. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você receba hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida, que você receba hoje essa liberdade e seja uma pessoa livre. Amém? Livre para amar, livre para exercer o chamado, livre para ter fé. Porque às vezes a pessoa, eu gostaria de ter fé, mas eu não sei. Não tem liberdade para ter fé. Olha, eu estava pesquisando aqui, vendo uma coisa tão interessante lá no livro de Êxodo. Seria até interessante vocês abrirem, porque Êxodo capítulo 12, porque quem tem liberdade para obedecer, tem liberdade para viver o sobrenatural. Vou repetir. Quem tem liberdade para obedecer, tem liberdade para viver o sobrenatural. Quem não tem liberdade para obedecer, né? Aí eu obedeço se eu quiser. Isso não é uma liberdade. Né? Liberdade realmente é nos dispor totalmente na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, o versículo 23 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras. Então não adianta você só pôr um dedo ali, pôr a mão em uma parte da porta. Minha casa protegida pelo sangue do Cordeiro. As coisas do Senhor, ela tem que ter temor, ela tem que ter realmente reverência, ela tem que ser feita de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, ele fala assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Então, querido, nós estamos aí no tempo, né? Por isso que muitas vezes nós vemos aí nessas pandemias e em algumas situações, literalmente, elas são espirituais. Nós estamos aí num tempo muito difícil no Brasil e em alguns países também. E se o Senhor resolver fazer isso, será que nós verdadeiramente temos essa liberdade, né, para crer dessa forma? Porque ele falou, o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue à verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossa casa para os ferir. Então, nós estamos vendo dias aí que Deus vai se manifestar com juízo sobre a terra, sobre o Brasil. Você pode ter certeza. Amém? Você pode ter certeza. Agora, será que a igreja está preparada? Tem verdadeiramente essa liberdade? Tem essa libertação na sua vida que leva à liberdade, que leva a ser uma pessoa livre? Né?
Porque aqueles que não fizeram o que o Senhor determinou, não teve chororô, não. Ah, mas eu esqueci, não tem, só passei na verga, não passei nas duas ombreiras, né? Deus falou, passe nas vergas e nas ombreiras, né? Nas duas ombreiras. Então, é muito sério isso. Passará o Senhor naquele dia. Então, o Senhor pode passar naquele dia. Amém? Então, é muito sério. Nós precisamos realmente, e às vezes nós pedimos para o Senhor justiça, né? E agora, se você tem autoridade para reter, por isso que eu li o texto lá para vocês entenderem. Se você tem autoridade para reter a vida de alguém e você simplesmente por capricho, porque não gosta da pessoa, que quer ver a pessoa sofrendo, quer ver a pessoa se dando mal, imagina num momento desse, não adianta nem melar a tua porta de sangue, porque o problema é o coração. Né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E às vezes o ato profético não tem significado quando no meu coração ele não é verdade. Nome de Jesus. Então, é um texto difícil de entender, um texto duro de muitas vezes de compreender, mas é uma verdade que nós precisamos buscar essa libertação, porque não é só, eu quero liberdade, eu quero, né, que seja mesmo um mês de liberdade, um mês livre, né? E a palavra fala que aquele que está em Cristo, né, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Ou seja, ele tem liberdade de ter as coisas novas na sua vida e não as coisas, né, velhas. Então, olha o que aconteceu com Tomé. A gente, voltando de novo a falar sobre Tomé, Tomé, ele andou 3 anos com Jesus, mas ele não tinha liberdade ainda dentro dele. Ele tinha ensinamento, ele viu com seus próprios olhos, ele caminhou com Jesus, ele comeu, ele fez tudo que os outros fizeram. Mas qual a liberdade que ele tinha para crer? Né? Jesus entrou e ele não estava aquele dia ali. Os discípulos todos falaram, olha, Jesus veio aqui. Ele entrou assim e ele falou isso, falou aquilo. Tomé, eu não creio. Então, que adianta eu viver o Evangelho 10 anos e não ter liberdade para crer? Que adianta eu viver o Evangelho 10 anos e a hora que o bicho pega, eu pego o meu dízimo e não entrego na casa do Senhor? Então, que adianta a gente viver o Evangelho de poder e não ter esse poder nas nossas vidas? De enfrentar uma situação pela fé, porque o justo viverá pela fé. Não adianta falar, eu gosto daquele louvor, que não haja vacas no quais. Mas, querido, você está preparado para isso? Você tem liberdade para viver isso? Então, eu quero nessa noite liberar essa unção que leva você a um caminho de liberdade, de um novo tempo na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Davi teve liberdade para chegar na frente do gigante, de Saul, falou, Saul, deixa que eu resolva essa parada aí. Deixa comigo. Mas Davi e tal, não, deixa comigo, eu matei um leão, matei um urso e tal, e eu vou matar esse gigante também. Então tinha liberdade, Davi, para chegar num campo de batalha e falar, deixa que a responsabilidade é minha. E você como intercessor, né, você assumiu a responsabilidade. Não, esse pedido aqui eu vou acompanhar, vou ter essa liberdade, vou acompanhar e vou ver essa pessoa curada e vou trazer ela para dar um testemunho. Se ela não for batizada, eu vou batizar ela. Então, a gente tem que ter liberdade para fazer coisas mais ousadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por que Ruth fez tudo aquilo? Porque ela tinha liberdade. Ela foi uma pessoa livre. A amargura, a dor, a revolta de Noemi não entrou na vida dela. Ela não era escrava, né, do que ela via. Ela cria por aquilo que ela não via. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero que hoje você receba essa unção, essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Por isso, eu tenho liberdade para falar que nós vamos ter o melhor ano da história da nossa vida e vamos ver o Brasil um país melhor. Bispo, você está acompanhando as notícias? Não, eu estou acompanhando a minha fé, estou acompanhando as minhas promessas, estou acompanhando aquilo que sai do altar de Deus, estou acompanhando aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Em nome de Jesus, eu preciso ter liberdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nada deste mundo vai tirar a minha liberdade.
Em nome de Jesus. Você viu lá, eu até fiz questão de falar sobre a questão de Jesus, né? Chegaram e puseram uma coroa de espinho. Falaram o ouvido dele, serão rei dos judeus, e meteram o bofetão na cara dele. Deram mesmo, encheram mesmo a cara dele. Agora, só que Jesus, tudo isso não tirou a sua liberdade de filho, de amado, de vencedor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra hoje no teu espírito. Recebe essa unção hoje sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu libero essa unção no nome de Jesus Cristo. Declara, eu vou ter essa liberdade. Mesmo que houver uma pressão de uma situação, de outra na minha vida, não vai tirar a minha liberdade, não vai tirar a minha fé, não vai tirar as minhas convicções. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E às vezes as pessoas, né, na brincadeira e no impulso, põe um dedo na cara do médico e fala, não, está amarrado, doutor, isso não vai acontecer. Mas é da boca para fora. E quem tem a liberdade, ele não precisa se expressar. Ele vai quebrando todas as sentenças. E ele sai dali, né, não com um abatimento, mas com uma verdade no seu interior. Ele sai dali curado, porque já tem a cura no altar de Deus. E é exatamente isso. Nós precisamos ter essa liberdade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para não ficar preso numa escravidão. Nós estamos aí no ano apostólico de Esdras, que foi quebrado o cativeiro. O povo foi liberado do cativeiro. Não existia mais, a partir daquele momento, que o Espírito despertou o Espírito de Ciro e despertou o Espírito daquele povo. Ciro falou, vocês têm agora liberdade. Foi no reinado de Ciro que o povo voltou para Jerusalém e voltou com honras. Né? Eles não saíram com uma marca de cativeiro, saiu com honra na sua vida. Né? Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você receba hoje essa autoridade, esse poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê exatamente quando Pedro, né, ele entende, quando ele chega ali no templo, aquele moço estava ali 40 anos naquela condição, e ele teve liberdade. Fala, olha para nós, para mim e para João. Não tenho prata, não tenho ouro, tem uma moedinha para te dar hoje. Mas eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. Eles tiveram liberdade. Liberdade de chegar e profetizar e declarar, levanta e anda em nome de Jesus. Então, tomando pela mão, levantou aquele moço e ele saiu saltando para dentro do templo, que ele nunca podia entrar pela condição física, né, e discriminatória que existia naquela época. Mas a partir daquele momento, aquele moço ganhou o quê? Cura? Não, ele ganhou liberdade. A liberdade é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Foi por isso que Jesus venceu a cruz do Calvário, porque ele tinha liberdade. Em nome de Jesus. Foi por isso que o anjo passou matando ali os egípcios, e aonde tinha a marca do cordeiro, eles tinham liberdade de comer e de festejar, enquanto outros choravam, gritavam, eles festejavam, eles comiam. E é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Nós vamos viver um tempo de liberdade, porque é uma promessa de avivamento, há uma promessa de um país melhor, foi feita uma construção para isso acontecer. Nós chegamos a um patamar muito bom nesse final de ano, né? Politicamente e economicamente. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos continuar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai passar. E se ele passar como ele passou naquele dia, meu Deus, em nome de Jesus. Então, Deus é Deus de justiça e Deus é Deus de juízo também. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, receba hoje o poder e a unção dessa palavra na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Davi, em nenhum momento, né, ele foi lá para Saul e falou, Saul, eu fui ungido, tal, você está pisando na bola, teu reinado não está bem. Não, ele tinha liberdade para continuar esperando o momento que Deus havia preparado para que ele assumisse o reino. Amém? Mas Saul não tinha liberdade para esperar o momento de Deus. Ele queria matar Davi, para que Davi não pegasse o seu trono. Ele perseguiu Davi mesmo, para matar, não foi, né, para espantar, não, foi para matar Davi.
mas Davi tinha liberdade para viver a promessa. Em nome de Jesus, você tem que ter liberdade para viver a promessa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Daniel se dobrou seus joelhos 3 vezes ao dia, porque ele era um homem livre. Ele tinha liberdade. Então receba hoje essa liberdade. Eu oro para que essa liberdade, verdadeira liberdade, que vem do Senhor para a tua vida, esteja agora entrando na tua casa, na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver um novo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa unção, este poder nessa noite. Eu estou colocando essa liberdade, colocando você livre de todo tipo de escravidão, de prisão, de roubo, para que você possa viver a liberdade que o Senhor te preparou para você. Em nome de Jesus Cristo. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele já nos libertou. E nós somos livres, somos libertos. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. E onde há o Espírito de Deus, por isso que Ele soprou o Espírito sobre os apóstolos, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Recebe hoje essa unção. Falando algo muito forte, muito sério para você. Onde há o Espírito de Deus, diz a palavra, ali há liberdade. E onde não tem o Espírito Santo de Deus, não tem liberdade. Por isso eu oro, eu clamo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para que essa liberdade entre agora na tua vida, na tua casa. Que essa liberdade entre agora para que você possa falar, amanhã, bispo, eu vou sair, vou levantar curada. Amanhã, essa semana ainda, eu vou dar uma notícia que eu estou empregada, eu estou empregado. Eu vou dar a notícia amanhã, eu vou contar um testemunho poderoso, vai aparecer dinheiro nas minhas contas, as contas vão aparecer zeradas, eu vou receber telefonema não de cobrança, mas de isenção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem que ter essa liberdade para profetizar e falar, o meu pai, a minha mãe está com o coração endurecido, mas até o final desse semestre eles vão se converter, vão se quebrantar. Em nome do Senhor, você tem essa liberdade, receba hoje. É onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E não volte à escravidão, não volte à escravidão. Aquele que foi liberto, aquele que é livre, não volte à escravidão. Não volte de forma alguma, em nome de Jesus Cristo. Ah, você foi curado, mas essa enfermidade pode voltar. Não vai voltar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você acha que só não vai acontecer com você? Está acontecendo com todo mundo. Todas as casas foram assaltadas, foram roubadas aqui. Essa casa também logo, logo vai ser, né? Com certeza, não vai ser só a tua casa que não vai ser. Declara em nome de minha casa não vai ser assaltada. Nós temos que ter liberdade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não apenas falar de boca para fora, mas declarar a verdade pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. A liberdade de ter fé. A liberdade de viver pela fé. Bispo, a luta está grande. Deus está te dando o privilégio de você aprender a viver pela fé. Em nome de Jesus Cristo. E você vai falar, eu não sei como, mas as coisas estão acontecendo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos ter um país melhor. Nossas crianças vão ter paz. As escolas não vão virar o lixo que estão preparados para elas. Em nome de Jesus, nós pedimos a justiça e o juízo de Deus. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque nós temos a marca do Cordeiro, a marca da promessa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, recebe essa unção, este poder sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo com essa palavra, com este mover espiritual poderoso do cenáculo de oração, que veio para te abençoar, para marcar a tua vida, a tua casa, a tua família. Então, não tem como você hoje falar, não vou conseguir dormir. Você vai dormir. Você tem liberdade. Fala, em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Que Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Em nome de Boa Jesus. noite. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Glória a Amém. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. a todos.
Boa noite. Amém. Boa Boa noite, noite. pessoal do Instagram. Deus abençoe. Em nome de Jesus.